Comigo, Mateus capítulo 11, texto conhecido, onde Jesus nos convida para aprender com Ele. Eu quero usar esse texto só como base para aquilo que eu tenho vontade de falar hoje. Eu espero que o Senhor abra o nosso coração, que a gente possa, estar com o coração livre para ouvir e entender. Essa semana a gente até falava sobre isso. Às vezes as pessoas dizem: pastor, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e ela dizia: pastor, eu acredito que eu sou uma semente para o evangelho na minha cidade, na minha família. Eu disse: se você é uma semente, então não fique triste se alguém quer enterrar você, Porque sementes são enterradas. Amém, gente? Então, se você é uma semente, você precisa morrer para poder dar fruto. Então fica tranquilo, está tudo certo. Então, a minha oração é que a gente desarme de tudo, zere o cronômetro e vamos entender o que Deus tem para nós nessa manhã aqui. Eu quero compartilhar uma palavra. Jamais eu pregaria uma coisa que não está ministrando em mim, que não está ministrando na nossa casa. Eu acho que a gente tem autoridade, legalidade para falar de coisas que nós estamos experimentando. Então, eu quero agradecer ao Senhor, porque essa palavra é uma palavra que tem curado também o nosso coração. Amém? Então, até para a gente entender quem somos, porque se a gente não entender quem somos, nós não fluímos como devemos. Eu preciso entender quem eu sou. Ontem aqui na conexão, eu terminei a conexão ontem à tarde falando para os nossos irmãos que estavam aqui, porque não é mais o que fazemos, ou o que cantamos, ou o que pregamos, é o que estamos nos tornando. Porque eu posso estar trabalhando para Deus e me tornando alguém que Deus não deseja que eu seja. Como isso? Porque eu dou mais ênfase ao que eu faço do que o que eu sou. Então não é mais o que eu faço, é o que eu me tornei por aquilo que eu estou fazendo. Não é o ter, não é o fazer, é o ser. Então o Evangelho ele veio para me curar. O Evangelho precisa curar meu coração como ministro. Eu acho que não tem uma coisa mais desastrosa num ministério, é um ministro doente emocionalmente com o microfone na mão. Por quê? Porque ele acaba descarregando as suas emoções no povo que Deus deu para ele amar, no povo que Deus deu para ele zelar, para ele conduzir, para ele cuidar, não é? E às vezes a gente traduz o cuidado, não, porque Deus, isso aqui, Deus deu para mim cuidar. Cuidar, irmãos, é ajudar as pessoas, conduzi-las, levar a carga uns dos outros, mas eu não posso isentar as pessoas dos problemas que elas precisam passar para poder serem aperfeiçoadas pelo poder do Evangelho. Ou seja, eu não posso viver a vida das pessoas. Cada um tem a sua vida, cada um tome a sua cruz. Então tem uma cruz para cada um. Eu posso ajudar você a levar a sua, mas eu também tenho a minha. Você também tem a sua. Então esse cuidado é traduzido com controle muitas vezes na igreja, não é? Às vezes o líder acha que cuidar é controlar a vida da pessoa de A a Z. Ele quer controlar todas as ações dessa pessoa, E esse é um cuidado que a gente procura ter. Outro cuidado que eu acho que a gente procura ter, eu falei isso aqui na conexão apostólica ontem também, é que esse dualismo que a gente herdou, esse dualismo grego, que separa o sagrado do secular, ou seja, domingo eu sou crente, segundo eu sou empresário. Domingo eu sou crente, segundo eu trabalho no posto de gasolina. Então o sagrado do secular vai separando a matéria do espírito, Isso é uma doutrina grega, mas eu acredito que de tanto ouvir isso, a igreja evangélica também, isso é uma coisa minha, a igreja evangélica também ela tem alguns dualismos, principalmente, que é o dualismo evangélico, que ela separa o teológico do sobrenatural, ou seja, para ser teologicamente correto, eu não posso acreditar em coisas sobrenaturais. E para viver o sobrenatural eu não posso aprender, não posso estudar, porque a letra mata, Até uso o versículo. E o Espírito vivifica. E eu tenho dificuldade de andar nessa simetria.
E por isso as pessoas perguntam: você é pentecostal ou você é tradicional? Porque quando se traduz tradicional, a gente acha que o tradicional gosta da Bíblia, mas não gosta do Espírito. E o pentecostal, ele gosta do Espírito, mas não gosta da Bíblia. Quando a Bíblia diz que a minha palavra é Espírito e vida. Então você não precisa separar uma coisa para ser a outra. Existe uma simetria entre o correto, o ordenado, o teologicamente fundamentado, que você não precisa deixar de viver no sobrenatural. Eu não acredito nesse dualismo. Eu acredito que o homem é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Amém? Nós temos que entender isso. Então, para mim, isso tem dificuldade. Ou seja, quando o sobrenatural vem, a gente tem que procurar uma palavra para justificar um sentimento. E quando você ensina, você tem que procurar uma manifestação para justificar o que você está ensinando. Então a gente está sempre, a gente vê uma pessoa ministrar e diz: oh, cara, que homem espiritual. Que homem espiritual, porque ele ministra, recalabaçúbia. E aí vê o outro ministrar, diz assim: oh, cara, que homem de ensino. Porque a gente acha que o que ensina não pode chapar. E o que chapa não pode ensinar. Pegou? Então eu oro para que a gente ache esse lugar em Deus. Que a gente ache esse lugar que Jesus disse para nós: crescei na graça e no conhecimento. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz assim: por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu disse, eu queria ministrar um pouquinho sobre humildade, porque para mim esses dois orgulhos são perigosos. O orgulho de ser espiritual e o orgulho de saber tudo. O orgulho do saber é perigoso, porque às vezes eu tenho tanto orgulho de tudo que eu sei, que eu não consulto mais o Senhor para as novas caminhadas, para novas coisas. Então, se há um pecado da qual ninguém deste mundo escapa, é o pecado do orgulho. Um pecado que todos detestam nos outros, e do qual quase ninguém tem a consciência que comete, né? A gente costuma dizer aqui no Mevan que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe o que tem. Alguém tem que chegar e dizer: ô irmão, escova o dente, você está mal. Entendeu? E quando tem outra pessoa é que o orgulho se manifesta. Eu estava numa mesa um dia, e com alguns pastores, faz anos, com alguns pastores, e nossos filhos espirituais são defensores da gente, né, irmão? Eu estava ali, e as filhas também, é verdade. E aí eu estava ali naquela mesa, e alguém me perguntou: e aí, Luiz, como é que está o ministério? Isso faz anos, irmãos, isso aqui uns 12, 15 anos. Aí eu disse: cara, está uma bênção, a gente está crescendo, a gente está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí tinha um irmão na mesa que ele dizia assim: não, isso aí a gente já fez também. A gente, não, assim, ele não percebeu, mas tudo que eu falava ele já tinha feito. E o irmão que estava comigo, um discípulo, ficava olhando.
E eu disse, e aí ele perguntou de novo, irmão, e aí, Luiz, vocês estão investindo? Cara, a gente está fazendo missão, agora acabamos de vir da África e tal, estamos fazendo. Ele disse, a gente já foi para a África, então, no ano tal. Eu disse, a gente está plantando igreja lá. Ele disse, a gente plantou umas 18 lá. Tá bom. E aí o discípulo do meu lado, e ouvindo eu falar. Daqui a pouco, irmão, esse discípulo pega e bate na mesa assim, e diz assim, pastor, para de falar, porque tudo que o senhor fala ele já fez. Aí o irmão disse, o irmão já abriu igreja em Marte. Aí ele disse, não, ele disse, pois não, vamos abrir uma igreja em Marte, para ter uma coisa que esse homem não fez, pastor. Eu ri demais, irmão. Eu ri demais, porque esse irmão é brabo mesmo. Era brabo. Não era o Gladys. Esse irmão era bravo mesmo. Ele disse, ei, pastor, pare de falar, porque tudo que o senhor já fez. Ô irmão, fala uma coisa que você não fez para a gente falar. Agora você percebia que era uma coisa tão sutil, que ele não estava fazendo por maldade. Estava dentro dele. Aquela competição de ter feito mais, de ter feito maior, estava dentro dele. Irmão, isso é dos crentes. Os crentes é assim. O cara conta uma derrota, o cara tem uma derrota maior. Verdade, o cara disse, cara, eu estou com uma dor no estômago. E disse, rapaz, eu tenho todo dia essa dor. Aí você disse assim, cara, eu acho que é uma úlcera. Ele diz, a sua sangra? Porque a minha sangra. Até para contar derrota, a dele é maior. Você puxa uma medalha do bolso para mostrar para alguém, ele tem uma prateleira de troféus. O orgulho da santidade é o pior de todos, irmãos. Você se acha tão santo e tão bom que você não aceita mais ser confrontado. Você não aceita mais uma palavra que não acorde com aquilo que você disse. Você não aceita, você é o perfeito. É a última Coca-Cola do deserto. É a última bolacha do pacote. E a gente não percebe porque isso é sutil na gente. Por quê? Porque a nossa cosmovisão está firmada no serviço. Então quem faz mais e tem mais para mostrar é o maior. Isso não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com humildade. Então, para mim o orgulho é o pecado principal, é o supremo mal. O orgulho, ele conduz. Por que ele é o supremo mal? Porque ele conduz você a todos os outros pecados. Não tem nada de mal na sua vida que começou sem ter começado pelo orgulho. Não tem nada de bom na sua vida que começou que não tenha começado pela humildade. De reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de amor, que você precisa de cuidado. Então, irmão, o orgulho, ele é desgraçado, ele é terrível. Porque o orgulho, ele conduz a todos os outros pecados. E sabe o que é que nos torna mais orgulhosos? É a comparação. Porque a comparação produz a competição. De orgulho. E nosso viés, vamos dizer assim, na nossa ala de liderança, o orgulho é terrível. Porque o orgulho, ele é conduzido pela alma. A alma diz para você brigar por ele. A alma diz. E por que eu estou falando isso para nós? Pastor, tem que pregar isso para o povo. Não, tem que pregar para o líder. Nós temos que pregar para o líder. O orgulho é um câncer espiritual. Ele devora toda a possibilidade de amor, de contentamento e até mesmo de um senso comum. O orgulho destrói o contentamento. Você nunca está contente com nada. Você sempre quer mais, sempre quer mais. E vou repetir, escreve isso. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho. E ele não pode ter fim a não ser pela humildade. Quer destruir o mal da sua família? Se humilhe. Quer destruir o mal da sua cidade? Se humilhe. Amém? Não adianta orar pelo orgulho. Orgulho, religiosidade, orgulho, você só vence com confronto. Você tem que esmurrar a sua carne. Você tem que agredir a sua carne com a humildade.
Você tem que agredir a sua alma com humildade. E eu vou repetir: o orgulho da santidade é o mais sutil de todos os males. E sabe, tem uns irmãozinhos na igreja, lá na sua, que não tem não. Tem uns irmãozinhos lá na sua igreja, irmãozinho, aquele que você diz, Pai do Senhor, irmãozinho. Tem uns irmãozinhos lá na igreja que eles são usados por Deus só para quebrar aqueles que gostam de fazer tudo certinho. Tem uns irmãozinhos no nosso meio lá, para que eles gostam de tacar fogo na nossa loja de ferramenta. Eles vêm para confrontar a nossa organização. E você fica, não me conformo com esse irmão. Mas se conforme, porque ele está ali para tratar você. Ele está ali para aperfeiçoar o seu caminho. E você diz assim, ele está aqui comigo há tanto tempo e não aprende. Deus não deixa ele aprender. Ele é uma ferramenta de Deus, ele é um calço no seu pneu. Ele é alguém usado por Deus para aperfeiçoar a sua organização que você tem tanto orgulho dela. Eles foram enviados por Deus. Eles não são do diabo. Você briga com eles e eles não se ofendem. Você manda eles embora, eles não vão. Aí eu pergunto, quem é o mais humilde? É você ou é eles? Estão ali para te tratar, meu pastor. Estão ali para tratar você. Amém? Você pode dizer assim, mas essa mula? É a mula de Balaão. Mas esse cara é um jumento. É o jumentinho de Balaão. Isso é muito melhor do que macarrão, meu amigo. Muito melhor. Então eu vou te falar. Então, deixa eu voltar aqui para o orgulho. Daqui a pouco eles estão com orgulho do macarrão ruim que eles fizeram. E na luta das gerações pelo poder, o orgulho se tornou a ferramenta principal da igreja. A ferramenta principal da igreja não tem sido a humildade de Cristo. Até porque a única forma de eu ter a humildade de Cristo é viver na escola de sofrimento que Cristo viveu. Querido, muitas vezes a escola do sofrimento é a única escola capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Se eu quiser a humildade de Cristo, de dar o outro lado, de andar a segunda milha, de dar a capa, a túnica, de chamar o traidor de amigo, de sentar na mesa do pecador, se eu quiser isso, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso estar na escola do sofrimento de Cristo. Se você é daquele que escolhe defender os seus direitos, você não vai conhecer a humildade de Cristo. Talvez você vai ter que perder para ganhar. Você vai ter que escolher entre ter direitos ou ser feliz. E se você quiser ser feliz, às vezes você tem que deixar o outro ter o direito. Porque ele pode ter o direito, mas eu te garanto que ele não é feliz. Feliz não é quem tem direito, feliz é quem vive em paz. Mesmo que o direito fique na mão do outro. Feliz é quem não briga por coisas tolas, por coisas insignificantes, como poder, por exemplo. Quando você vê alguém brigando muito pelo poder, tire essa pessoa da sua mesa. Porque quem briga pelo poder,
quando o poder vier, vai assassiná-lo, vai matá-lo. Quem briga muito pelo poder não pode ter poder. Sabe quem é que tem poder? É aquele que menos vai querer usar o seu poder. Sabe quem é que tem mais autoridade? É aquele que tem menos quer usar a sua autoridade. Sabe quem é que tem mais autoridade? Aqueles que se deixa prender, que se deixa morrer, que se deixa crucificar por causa de alguém, por causa de um propósito. Eu estou pregando para você, pastor. Eu quero te dizer, sua igreja pode ser feliz, seu ministério pode ser autêntico, o seu evangelho pode ser genuíno. Você só precisa entrar na escola de Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia! Dá um brado aí, meu irmão. Glória a Deus! Assim como o orgulho tem o seu papel de me afastar de Deus, a humildade também tem o seu papel de me tornar totalmente dependente de Deus. A humildade não depende do meu salário, eu não dependo do lugar que eu moro, eu não dependo da minha casa, eu não dependo de nada. A humildade eu dependo de Cristo. É na humildade que eu acho descanso, é na humildade que eu encontro o meu lugar. Então a igreja nunca precisou ser humilde como Cristo, como está precisando nesses dias, onde há um jogo de interesses, onde há um jogo de ideologias, as brigas, as narrativas. Cada um quer defender o seu direito, defender a sua teologia, defender a sua forma de fazer. E para defender a sua forma de fazer, muitas vezes ataca a forma do outro. Humildade. Eu convido você para viver na escola. Se eu botasse um tema nessa mensagem, eu botaria o padrão da humildade de Cristo. O padrão da humildade de Cristo. Porque sem humildade sua vida não continua ligada aos princípios de Deus. Sem humildade a sua vida não continua ligada aos princípios de Deus. O dia que ela desligar dos princípios de Deus, você vai criar sua doutrina pedagógica para você andar nela. E você vai dizer, quem concorda com você é de Deus, quem não concorda é do diabo. E muitas vezes Deus traz para perto de você gente que não concorda com você, para tratar de você e dizer, você está errado. E eu tenho que ter humildade suficiente para dizer, então me ajudem. E sabe de uma coisa? Quem quer te ajudar não fala do seu orgulho para os outros, fala do seu orgulho para você. Quem quer te ajudar fala do seu orgulho. Porque, irmão, cabe na sua cabeça, no livro de Jó, um homem que a Bíblia chama de íntegro, reto, temente a Deus. Deus prega para Jó no capítulo 41, um capítulo inteiro sobre Leviatã, que representa o orgulho. Jó era íntegro, reto, temia a Deus, se apartava do mal. E Deus trata dele. Porque coração, irmão, só quem conhece é Deus. Sua inteligência não domina suas intenções, é as suas intenções que sempre vão dominar a sua inteligência. Você sempre vai conduzir a sua inteligência para cumprir as suas intenções. Por isso o que precisa ser remido primeiro não é a sua sabedoria, é as suas intenções. Porque um homem que tem intenções corretas no padrão de Deus, certamente ele vai ser um homem de sabedoria. Pegou isso no seu espírito? Agora, veja comigo, Deus quer tratar de Jó. E ele prega para Jó no capítulo 41, ele diz para Jó, você pode colocar um anzol no nariz de Leviatã? Você pode puxar ele? Você pode dominá-lo?
E Deus começa: onde é que tu estava, Jó? Quando eu disse para o mar, vem até aqui. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu disse, coloquei cada estrela no céu e chamei cada uma pelo seu nome. Fala, rapaz, você não é o cara que sabe tudo? Que sacrifica pelos seus filhos, que mantém tudo em ordem. Você tem tudo em ordem. Está tudo certo, Jó. Aí Jó foi diminuindo, e disse: Deus, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir. A minha santidade era de fora para dentro, mas agora eu quero uma santidade de dentro para fora. Eu tinha tudo em ordem, tudo sob controle, tudo organizado. Só que quem chegava na minha igreja via que estava tudo perfeito, era tudo de Deus. Mas aqui dentro eu tinha orgulho daquilo tudo. O Deus que eu sirvo, Ele tira Davi do campo e bota no trono, e tira Nabucodonosor do trono e bota no pasto. É assim que nós vivemos. Por isso se preparem, eu estou profetizando. Você vai ver nos próximos meses, nos próximos anos, Deus tirando muita gente do trono e colocando no pasto, e tirando muita gente do pasto e colocando no trono. Quando você vê esse câmbio de riquezas, esse câmbio de autoridade, esse câmbio, ei, olha o que Deus está fazendo na nossa nação. Ele está tirando gente do pasto e colocando no trono. E tirou muita gente que estava no trono e colocou para pastar. Ei, porque é Deus que abate o soberbo, mas dá graça e exalta o humilde. É Deus quem faz isso. Eu sempre perguntei: Senhor, por que o Senhor prega para Jó sobre Leviatã? O Senhor devia pregar sobre Leviatã para Saul. O Senhor devia pregar sobre Leviatã para os reis orgulhosos. O Senhor prega para Jó, o homem certinho, tudo certinho. Sabe o que mais me impressiona em Deus? É porque Deus, eu vou falar aqui, parece heresia, mas não é. Deus usou o diabo para tratar de Jó, mas não falou para o diabo o que ele ia fazer com Jó. Porque quando o diabo chegou, Deus não disse: rapaz, preciso da sua ajuda, porque eu tenho um obreiro aí muito orgulhoso. Muito orgulhoso, o cara se acha porque tem tudo na mão, está tudo certo, né? Ora tudo, todo dia nos horários certinho, mas Deus não. Deus joga Jó lá em cima e diz: tens visto meu servo Jó? Meu filho, um homem na terra como ele. Deus não fala mal dos seus filhos para o diabo. Mesmo que os seus filhos precisam ser tratados. Quem fala mal dos seus filhos para o diabo somos nós. Quem fala mal dos nossos irmãos para o diabo somos nós. Deus não, Deus tem prazer em proteger. Embora Ele vai usar o diabo para fazer algumas coisas, porque até o diabo é o diabo de Deus. Embora Ele vai usar o diabo para tratar da religiosidade, para tratar do engano, Ele não fala, Ele não conta a derrota dos seus filhos. Deus sempre vai exaltar os seus filhos, eles merecendo ou não. Tá, pastor, isso é muito doido para mim. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Porque a gente quer pregar a Deus a partir de nós, não a partir dele. A gente quer traduzir Deus a partir da nossa teologia, a partir da nossa condição e da nossa limitação. Não tem um pensamento que pode detê-lo, não tem uma palavra que consiga expressá-lo, não tem uma teologia que consiga explicá-lo. Quem não experimentar do seu amor, da sua humildade, não vai entender o que é a escola de Cristo. Não vai. Não vai. Por isso que muitas igrejas têm virado mesas de vaidade, mesas de controle e manipulação, conduzindo a vida dos outros como bem quer, exaltando os soberbos e pisando nos humildes, quando deveria ser ao contrário. Aleluia.
Sabe o que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio trazer humildade de volta à terra e nos fazer participante desta humildade e por ela nos salvar. Porque a humildade não começa na terra. Por isso que você não adianta. Se você quer ser humilde, você tem que subir. Estou ligado. Se fosse você era mais perigoso, Cristo. A humildade não começa na terra. A humildade começa na eternidade. Quando Jesus desceu, Ele deu sinais de humildade. Por isso que Ele nasceu em lugar humilde, numa família humilde, de uma mãe humilde, de um pai humildíssimo. Jesus começou o seu ministério na humildade. Porque Jesus veio trazer humildade de volta à terra e nos fazer participante desta humildade e por ela nos salvar. A humildade começa na eternidade, é impossível ela começar na terra. Por quê? Por que ela começa no céu? Porque Ele teve que se esvaziar para poder descer. E eu vou ter que me esvaziar para poder subir. A terra não tem padrão de humildade correto, porque muitas aplicações de humildade na terra é para interesses pessoais. É aquilo que nós chamamos de falsa humildade. No céu Ele se humilhou para se tornar homem, e Ele se humilhou para descer, e nós vamos precisar nos humilhar para subir. E por isso, irmãos, pega isso no seu espírito. Todo nosso relacionamento com Deus e com os homens precisa estar firmado em humildade. Sem humildade nada dá continuidade. Pode escrever isso. Sem humildade nada permanece. Sem humildade nada dá continuidade. Porque se a vaidade se instala, vai parar. Você vai ver muitos homens de Deus crescendo, depois entra o orgulho, acabou. Bota tudo fora. Por quê? Aí você diz assim, aquele homem quando era pobre, ele era humilde. Agora ele ficou rico, ele ficou orgulhoso. Não, ele já era orgulhoso, ele só não tinha um lugar para manifestar isso. Porque o padrão dele era o padrão da terra, não o padrão do céu. Você pode ficar riquíssimo, irmão, e continuar sendo um homem bom, uma mulher abençoada. Você pode ser famoso e continuar com um coração simples. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículo 16, que a fama de Jesus se espalhou sobre toda a Galileia. E vinham gente de todo lugar para por ele ser curado. Mas a Bíblia diz assim, mas ele subia aos montes e orava. Ou seja, as pessoas criavam um ambiente de bajulação, mas ele estava sempre fugindo de um ambiente de bajulação e entrando num ambiente de humildade. Você não consegue viver num ambiente de humildade estando só com pessoas. Você precisa criar um ambiente de humildade estando com Deus, porque é Deus que sela o teu coração de humildade para que você possa estar diante das pessoas. Por isso, a falta de humildade é a única explicação de todo defeito e de todo fracasso. Toda pessoa que fracassou no caminho foi por falta de humildade. Por isso, todo desobediente é orgulhoso. Sem humildade não há fé, não há amor, não há nada permanente. A humildade é o único solo onde a graça se enraiza. A humildade é o único solo onde a graça se enraiza. Sem humildade não há fé. Não me fala de fé sem humildade. Você vai ter orgulho da sua fé. Não tem amor, você vai ter orgulho pelo bem que você faz aos outros. Nada é permanente. A falta de humildade é a única explicação de todo defeito e de todo fracasso. Por isso, pasmem, todo desobediente é orgulhoso, porque ele prefere seguir o seu padrão. Mas eu não aceito, meu negócio é com Deus, não tem hierarquia. A hierarquia ela foi criada justamente para que o padrão de humildade fosse manifestado. Porque eu preciso obedecer para me manter humilde. Mas eu não quero. Mas a única forma de me manter humilde é obedecendo até aquilo que eu não quero. Que é isso, pastor? É doideira.
Eu vim aqui para aprender como é que eu faço a igreja crescer. Com humildade. Não é luz, câmera, ação. Não é com água ungida, com pano ungido. Se você der coisas para as pessoas, toda semana você vai ter que dar uma coisa para elas voltarem. Mas se você ensinar para elas o caminho do Senhor, irmão, Jesus chegava e não tinha nada para mostrar. E as pessoas diziam: cadê teu reino? Cadê os teus súditos? Cadê? Você não tem nada. Eu disse: mas não é daqui. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam: olha como ele tem autoridade. Olha como ele tem autoridade. Irmão, todo imoral é orgulhoso. Todo corrupto é orgulhoso. Todo santarrão é orgulhoso. Aí você diz assim: aquele cara caiu em adultério. Na realidade ele não caiu em adultério, ele caiu no orgulho. Como? Provérbios 22, versículo 14 diz assim: cova profunda é a boca da adúltera, cai nela o homem a quem Deus se ira. Então quando a pessoa cai na imoralidade é porque Deus já está virado com ela, porque ela é orgulhosa, ela acha que ela pode fazer. Davi um dia estava lá e viu aquela Batseba, que era esposa do seu amigo. Ele achou que poderia, porque ele era o rei. Isso é sinal de orgulho. Quando você engana alguém, você se acha o melhor. É a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Para ser humilde, na escola da humildade, você não leva vantagem. Você dá o outro lado. Você entrega a capa. Você caminha a segunda milha. A humildade, ela tem que ser a marca principal de sua retidão e de sua sabedoria. 1 Coríntios capítulo 8, bota aqui para mim, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 8. Você está recebendo aí, irmão? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 8. Aleluia. Cadê? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência ou sabedoria. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, toda a minha capacidade intelectual, toda a minha condição profissional, todo o meu recurso financeiro, se ele não está firmado num princípio de amor e de humildade, esquece. E isso vai ser a minha derrota. A unção, ela pode fazer mal para quem não entendeu a humildade. Coisa mais desastrosa que tem, uma delas no ministério, é um homem cheio de unção num fundamento de orgulho. Num fundamento de orgulho. A unção, ela precisa da humildade para se manifestar. A unção, ela precisa ser conduzida pela humildade. E nós estamos vivendo num tempo que há tantas discussões, quem está certo, quem está errado, que caminho eu sigo, com quem eu ando, aonde eu congrego, que cidade que eu moro, quem é meu pastor, que ensino eu aprendo. A gente está sempre pensando nessas coisas porque a gente quer seguir algo correto. Mas muitas vezes, irmãos, tem coisas que a gente quer seguir segundo o nosso padrão de orgulho, não segundo o nosso padrão de humildade. A humildade, ela nunca foi tão necessária na igreja como nesses dias. Por quê? Porque nós vivemos nos dias que onde ter razão se tornou a nossa fonte de alegria. Ter razão hoje, a gente sai da briga cheio porque ganhou. A gente sai da briga cheio porque ganhou. Jacó passou uma noite brigando com Deus e saiu da briga cheio porque perdeu. Mas Deus falou que ele prevaleceu, mas quem saiu mancando foi ele, não foi Deus. Deus disse que ele ganhou o que é de Deus. O Senhor marcou ele, pegou na juntura da sua coxa e o marcou para sempre. Porque quando Deus toca você, Ele muda o seu caminhar.
A vida inteira, Jacó, depois daquilo ali, Jacó mancou pro resto da vida para saber que ele foi tocado por Deus. Tem algumas cicatrizes na sua alma, tem algumas cicatrizes no seu ministério, que foi Deus quem fez. Você acha que foi o diabo, mas foi Deus, para deixar claro para você: foi eu que te marquei. Porque você estava muito alto, muito grande, você se achou. Então agora, quando você olhar para essa marca aí, você saber que foi eu que marquei você para sempre. Imagina, Jacó deixou a família dele e foi para o Val de Jaboque. Ele atravessou a família e foi sozinho, lutou com Deus. Ele não lutou com o diabo, ele lutou com Deus. Porque o diabo não pode tirar seu orgulho. O diabo vai convencer que você é melhor do que o outro, que você é bom, que a sua igreja é a mais importante da terra, que o seu ministério, o que Deus faria sem um cara legal que nem você. O seu orgulho está sempre provando que você é bom. Jacó atravessou a família e ficou sozinho. Tem homens que põem a culpa na família pela sua necessidade, pela sua dificuldade. Culpa os filhos, culpa a esposa que culpa o marido, que culpa a igreja. Não, essa briga é sua, cara. Você tem que passar tudo e ficar sozinho, você e Deus. Mas eu sou Israel, eu sou Jacó. Deus disse: não vai ser mais, você vai ser Israel. E quando Jacó, Deus pegou na juntura da sua coxa, disse: a partir de hoje eu mudo o seu nome, a sua identidade. Agora Jacó volta para a família, mancou para o resto da vida. Quem é que sai da oração machucado? Você conhece alguém que sai da oração machucado? A gente sai da oração prosperando, alegre, feliz. Não, o orgulhoso, ele tem que sair machucado e alegre. E os filhos correram: pai, o que foi? O senhor caiu, né? Foi Deus. Pai, mas você está mancando. Eu vou mancar para sempre agora. Porque eu prefiro mancar salvo, abençoado e humilde. Deus vai tocar você hoje aqui, vai mexer na sua postura, no seu ministério. E as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com ele, com ela? Foi Deus. Você diz: foi Deus que me tocou. E sabe de uma coisa? Jacó tinha esposa, Jacó tinha filhos, Jacó tinha famílias, Jacó tinha tudo. Só que Deus disse: ele ainda não tinha a bênção de Deus. Ele não tinha a bênção de Deus. Porque ele disse: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Mas o cara tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo, ele tinha esposas, ele tinha filhos, tudo sinônimo de riquezas, de exaltação. Mas Deus disse, ele segurou o anjo e disse: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Você está entendendo? Nada que você tem aqui fora pode substituir o trabalho de Deus dentro do seu espírito, dentro da sua casa, dentro do seu ministério. Aonde a razão se tornou fonte de alegria, às vezes, para me manter feliz, eu vou ter que deixar o outro ter razão. Ele acha que está ganhando a guerra, mas não está. Quem está ganhando sou eu, que resolvi não brigar por coisas tolas. Amém? Então a proposta do orgulho qual é? É deixar você independente. Ou seja, eu não vou mais estar sujeito a ninguém, eu não estou mais sujeito a ideias, eu não estou mais sujeito a relacionamento. Toda pessoa que foge de relacionamento é orgulhosa. Por quê? Porque ninguém mais fala no coração dele, ninguém mais fala no coração dela. Toda pessoa
que foge de relacionamento. Provérbios 18 diz isso: aquele que se isola faz o quê? Busca sua própria ruína. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque sabe onde o seu orgulho é manifesto? Nos relacionamentos. É no casamento. Por isso que a pessoa que mais te fere é o teu cônjuge. Porque conhece você, né? Chega a visita, você empola o peito, fala só das vitórias. Aí quando a visita vai embora, ela diz: por que você não contou? Porque a gente está de mal. Por que você não contou que nós estamos de mal? Os outros não precisam saber. É melhor que os outros não saibam da sua vida. É melhor que você se torne impermeável, que daí ninguém consegue te ajudar. E você se mantém no pódio, mantendo tudo sob controle. Espere, porque você certamente é uma pessoa que Deus vai pegar. E não vai demorar muito. Então, antes de ser derrubado por Deus, é melhor você se jogar. Antes de Deus te derrubar, é melhor você pular. Amém? Às vezes eu vou numas conferências, tem aquele irmão que ora, que cai todo mundo na unção. O cara veio, calma, deixa que eu caio. Não precisa me empurrar. Não me empurra que eu caio. Porque tem uns que, se não cair, ele empurra, bota o pé atrás assim. Não dá trabalho para os anjos, meu irmão. Não dá trabalho para os anjos. Não dá. Por que você acha que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque quando você come da árvore da vida, você vive acima do bem e do mal. Não é você que decide mais quem é bom e quem é ruim. Não é você que decide mais o que é bom e o que é ruim. Você está acima disso. Você consegue circular em todas as esferas. Você consegue amar o mal? Amar o mal? O homem mau você consegue. Você consegue amar a pessoa que engana o outro. Você consegue amar a pessoa que você não concorda com ela. Mas quando você come da árvore do bem e do mal, é você que decide o que é bom e o que é ruim. Qual foi a proposta do diabo para Eva? Se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você que vai decidir o que é bom e o que é mal. Mas ali eles podiam comer, eles estavam nus e não percebiam. Porque eles estavam acima da imoralidade, acima da confusão, acima da corrupção, acima do pecado, acima de tudo. Eles comiam da árvore da vida. E o diabo disse: se você comer, você fica igual a Deus. Ou seja, é você que vai dizer o que é bom e o que é ruim. Não é mais Deus que vai dizer para você. E aí eles deixaram de comer da árvore da vida e comeram da árvore do bem e do mal. Porque essa é a proposta do orgulho. É tornar você independente, para você não estar mais sujeito a Deus. É eu que decido o que é bom e o que é mal. Por isso que quando Deus chegou, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Porque eles não viam mais Deus como alguém que era bom. Eles ficaram com medo. Porque agora eles tinham entendimento do que era bom e do que era mal. Então é melhor não ter o entendimento de quem merece e quem não merece. Por isso tem muita gente inteligentíssima na igreja. Ela que decide quem vai para o céu e quem não vai. Ela que decide quem é bom e quem é ruim. Ela que decide quem é o crente espiritual e quem é o crente carnal. Ela que decide quem pode e quem não pode. Porque agora ela tomou o lugar de Deus. E ela pensa que está comendo da árvore da vida. Por isso que Adão e Eva não puderam mais comer da árvore da vida. Então você decide. Você quer estar no controle? Ou quer deixar Deus provar para você que até aquilo que não merece ser amado, precisa ser amado por você?
O mundo está te empurrando para escolher um lado. O mundo está te empurrando para você fazer o que o sistema deseja que você faça. Eu quero decidir o que é bom e o que é mal. Por isso que quando Deus chegou, eles não conseguiram se relacionar com Deus. Porque ninguém que tem um controle do que é bom e do que é mal consegue se relacionar com Deus. Nenhum orgulhoso consegue se relacionar com Deus. É você que quer ser o detentor da verdade, então você não pode se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus, você tem que abrir mão das suas verdades e das suas convicções e do seu orgulho de saber. Para você se relacionar com Deus, você tem que abrir mão. Meu Deus, tem tanta coisa para te falar hoje. Deixa eu andar aqui. Oh, meu Deus. Querido, a mansidão e a humildade de coração, elas devem ser os aspectos distintos do discípulo, assim como foi do Mestre Jesus. A humildade, ela não virá por si mesmo. Ela tem que ser um objeto de desejo das suas orações. Então, vou dar um conselho para você. Nós estamos no final do ano e é muito provável, você vai ver isso em muitas plataformas no Brasil, muitas pessoas sendo convidadas para fazer o seu projeto de vida para 2022. Quem fez o seu projeto de vida para 2020 não esperava uma pandemia. Não esperava. E você está ouvindo, é verdade, da nossa pastora de Indaial, que perdeu o seu marido. Pastora Márcia, que hoje é viúva, perdeu o seu marido na Covid. Pastor Orlando, nosso pastor de Indaial, que morreu de Covid. Eles tinham um plano, tinham sonhos. Ela sabe o que ela está dizendo quando ela diz é verdade, porque ela experimentou dentro da sua casa. O dia que o Orlando morreu, eu e lá fomos lá no velório, abraçamos, choramos com a família e dissemos: isso não é o fim. É que nós somos muito momentâneos. O nosso orgulho não aceita perda. O nosso orgulho não aceita perda, não aceita insegurança, não aceita confiabilidade em Deus. Ele quer ter controle de tudo. E nós dissemos: Márcia, e ela disse: e agora, pastor? E a igreja, como é que eu vou fazer? Eu disse: fica aqui, Márcia, fica aqui. Nós vamos ver o Orlando de novo. Fique tranquila. Você é a pastora da igreja, cuide da igreja. E ela está lá. E tem muitos lugares que a gente não fala que a Márcia é viúva, ninguém sabe, porque ela é alegre, para frente, porque a sua cosmovisão é eterna, não é momentânea. Quando você tem uma cosmovisão eterna, em todas as lições de humildade que Deus dá no caminho para você, você louva a Deus e agradece. Irmão, a humildade não virá de si mesmo. Ela precisa ser objeto de desejo, de oração, de fé, de perseverança, de prática, de discipulado. A humildade só virá por uma busca, por uma espera determinada. Agora deixa eu te ajudar, assim como me ajudou. Deixa eu falar de algumas coisas que você pode procurar em você, não no outro. Eu não vou dizer: olha para o irmão que está do seu lado, é para olhar para você, para mim. Às vezes nós estamos aqui na reunião do Conselho de Pastores, né? O pessoal está estudando um livrinho, muito bom. E aí a gente diz assim: agora, aí o presidente abre o texto e diz: agora cada um fala um pouquinho de si. Mas quase ninguém conta as suas derrotas, conta sempre as derrotas dos outros. Porque enquanto eu conto a derrota dos outros, eu maqueio a minha. E eu preciso contar minhas derrotas. Mas a religião não nos ensinou a contar derrota. Nos ensinou a esconder a derrota e contar só as vitórias. E aí quem nos segue pelas vitórias, quando derrota, não tem força para levantar, porque não tem modelo. Então deixa eu falar algumas coisas aqui para detectar. É ou não é, Chicão?
algumas coisas para detectar o orgulho em mim. Eu vou falar para você o que ajudou. O que me ajudou. Ajudou a minha casa, ajudou a Iraci, está me ajudando até hoje. Primeiro, se você melhorou a sua performance, mas não a sua busca. Como isso, pastor? Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz: aquilo que eu considerava lucro, hoje eu considero como perda, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa achar a Cristo e por Ele seja achado. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo por que fui alcançado. Para ganhar a Cristo, querido, o resto tem que ser refúgio. Busque o Senhor e não pergunte até quando. Busque o Senhor até quando nada mais importar para você. Então aí você está melhorando. Tem pessoa que você conversa com ela e diz: pastor, eu estou orando 3 vezes no monte por semana. Ela tem orgulho. Pastor, eu estou jejuando 3 dias por semana. Então você melhorou a sua performance. Você está quebrando os seus próprios recordes. Você jejuava 6 horas, agora está jejuando 12. Uau, aleluia. Você orava 1 vez por semana no monte, agora consegue 2. Você melhorou a sua performance. Mas isso não significa que você melhorou a sua busca. Porque se a sua performance aumentou e a sua humildade não é manifesta, é anátema. A sua busca só é um sinal de orgulho maior para você. Seu coração está orgulhoso porque melhorou a performance, mas seu coração não tem mais paixão por mim, diz o Senhor. Deus não quer que você o busque, Deus quer que você queira buscá-lo. Deus gosta de estar comigo, principalmente quando sou eu que escolho estar com Ele. Quando é eu que decido renunciar por Ele. Segundo, se você não entender que tudo que precisa de arrependimento é pecado, nós vamos estar sempre justificando os nossos comportamentos. Se você percebeu que não prega mais com lágrimas, não tem mais paixão quando lê a Bíblia, quando ora por uma pessoa, não tem mais amor por isso, faz isso no piloto automático, isso é automatizado na sua vida. Você tem tudo extremamente organizado, mas não tem mais fogo, não tem mais lágrima, não tem mais paixão. Porque mas eu sacrifico para o Senhor, eu faço um sacrifício para o Senhor. Não adianta você sacrificar para o Senhor. Não adianta você arrumar o sacrifício, colocar o boi. Não adianta você colocar água ali ao redor na valeta. Não adianta você colocar o boi, colocar 4 cântaros de água, mais 4, mais 4, mais 4. Sem fogo não adianta. Sabe quando o fogo vem? Quando o sacrifício é para o Senhor. Elias não fez um altar simplesmente para competir com os profetas de Baal. Não, ele fez um altar para dizer: quem manda aqui é Deus. É Deus que governa nessa casa. Senhor, manda fogo para que esse povo saiba que Tu és Deus em Israel. Então torne importante aquilo que realmente é importante. Se você empurra o seu cristianismo com a barriga, é porque ele tem pouca importância para você. Se você é daquele que faz tudo de mau gosto, faz porque precisa fazer, vai porque precisa ir, não tem paixão, não tem amor, não tem arrepio, não tem glória sobre a sua vida, não tem vontade, cuidado, daqui mais um tempo você vai estar fazendo isso só por dinheiro. A noite do café de pastores para mim é terrível, porque a noite que antecede eu acordo várias vezes no meio da noite, e cada acordada, Gladys, é um nuance do Senhor, é uma flecha que vem, aí eu pego no sono de novo, daqui a pouco vem outra. A noite do café é uma noite que eu quase não durmo, é uma pressão, é uma guerra, porque eu sei que você vai estar aqui. Eu sei que uma palavra que sai desse altar pode mudar o seu ministério, mudar a sua família. Amém? Então a gente tem uma pressão por causa disso. Cada conferência que nós vamos, cada lugar que estabelecemos um princípio, um propósito de Deus, a pressão vem, a colisão está ali com a gente direta.
Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, irmãos. Sem elas não faz sentido. É preciso a pressão. É preciso essa força concentrada em Deus. Vai acabar, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco, quando o café de pastores acaba. Porque enquanto eu não libero a palavra, sou eu que a controlo. Mas depois que eu libero, é ela que controla a gente. Então essa pressão que eu vivo toda a noite, que antecede ao café, que vem pastores aqui de várias regiões, que lutam com demônios territoriais, que têm as suas batalhas espirituais. Pastores aqui que estão lutando para salvar seu filho, para salvar sua família. Pastores que estão lutando para pagar o aluguel. Pastores que estão lutando com os filhos doentes, com a família, às vezes com a esposa doente, deixou a esposa doente para vir no café. Ei, cara, eu conheço seu coração. Eu não conheço como Deus conhece, mas eu sei das suas labutas, porque eu também tenho as minhas. Então essa pressão é necessária. Sem ela não tem paixão. O que é raio laser? Raio laser é energia concentrada. Tem tanta energia concentrada que aquele negócio fura até aço. Só que daqui a pouco eu já liberei essa palavra. Uau, vou ficar livre. Quem vai ficar carregado é você. Aí você que se vire, irmão. Que você vai pegar essa palavra e vai levar para sua casa. Eu digo, ó, Jesus, já liberei. Aleluia. Aí eu vou para casa, descansar, almoçar, comer picanha com macarrão. Entendeu? Você que vai. Porque agora eu liberei. Jesus disse, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, a gente não tinha pecado. Mas agora já não há desculpa. Então a segunda é essa. A terceira coisa assim para identificar o orgulho em mim é se você não entender que o propósito da redenção é a adoração. Eu adoro, não é para as pessoas verem eu adorar. Eu adoro para redimir o ambiente. Quando eu vou para um lugar e estendo as minhas mãos, eu vou para redimir o ambiente. Eu vou para redimir a minha vida. Recentemente eu estava numa conferência e tinha tanta glória de Deus naquele lugar, tanta glória de Deus. Eu levantei minhas mãos e chorei. A presença de Deus me invadiu. Pronto, passou uma onda, aquela onda passou. Eu abri meus olhos, baixei minhas mãos e continuei pensando no que eu ia falar depois, porque eu ia ser o pregador. Mas tinha alguém filmando. E eu não vi que a pessoa estava filmando eu enquanto eu estava com as mãos levantadas e chorando. E de repente eu baixei as mãos então eu baixei as mãos, enxuguei as lágrimas. E a pessoa que estava filmando veio assim para mim, saiu de trás da câmera e disse, ô pastor, levanta a mão de novo. Aí eu fiz, para quê? Não, que eu estava filmando o senhor adorando. Eu digo, não, mas não. Eu não adoro para ser filmado, querido. Você quer registrar alguma coisa boa? Registra o que eu digo, não a minha adoração. Porque tem adoração que é só adoração. Por isso que, irmão, intimidade com plateia é pornografia. Quando eu estou com a minha esposa na intimidade, não tem plateia. Porque se tiver plateia, e eu tenho que pensar se eu já não estou fazendo aquilo para a plateia assistir. Tem algum problema registrar? Claro que não, irmão. Não tem problema registrar. Mas você promover isso, porque algum dia você chama o câmera e diz assim, ó, eu vou levantar a mão agora, você olha para mim, tá? Agora. Essa câmera me resiste para você assistir, mas tem um olho que tudo vê. Que o Cristiano cantou aqui hoje, que seus olhos são como chamas de fogo. E o fogo em seus olhos
queimou todos os outros amores. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. O fogo em seus olhos, ele queimou todos os outros amores, não tem mais prioridade. Alguém levante a mão e adore o Senhor aqui. Ariana Masuriana Mandoré Soria Calamaná. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em seus olhos. O propósito da adoração é redenção. Por isso, senta aí, me dá 10 minutos, eu termino. Solte toda a unção, toda a unção. Receba do Espírito Santo. Nós nos submetemos a Ti, Jesus. Rogala sora mandara la baraba, chora la mandara la baraba, sora calabaraba, sora la mandara la. Ei! Hey, yo, vasuria, soriando rebia, soria la caramandará. Eis que faço nova todas as coisas. Turialiava, soriando re. O Senhor vai derrubar o orgulho da nossa nação e vai levantar homens e mulheres humildes para governar esta terra. E no seu reino, o seu cetro de justiça está estendido sobre o Brasil. Nós declaramos: recolha todo o orgulho, Jesus, dos nossos corações. Oh, deixa eu te falar. O propósito sempre é: tudo que começa com oração e adoração perpetua. Deus disse para Moisés: traga o meu povo para que me adore, traga o meu povo para que me sirva, vai buscar o meu povo para me adorar no deserto. Aí foram falar com o faraó. O faraó disse: não, sabe por que eles querem adorar? Eles querem adorar porque eles estão muito ociosos. Vão aumentar o serviço deles. Se aumentar o serviço, não tem tempo para adoração. Deixa eu te falar, sabe quem é que gosta de aumentar seu serviço? É faraó. Para você não ter tempo para ele. É faraó que coloca jugo sobre os seus ombros. É faraó que coloca cargas para você carregar, para que você não pense mais em adoração. Então você passa o dia inteiro trabalhando para Deus e você não tem mais tempo de dar um cheiro nele, levantar suas mãos no meio do dia e dizer: I love you, Jesus. Eu te amo todinho. Tu és o meu Jesus, o meu amigo. Tu és tudo que eu tenho, Jesus. Vou te cheirar hoje, nós vamos ficar juntos hoje. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não sei fazer sozinho. Me ajuda, Jesus, a falar, me ajuda a estender a mão. Eu preciso ajudar as pessoas, mas eu não tenho como fazer isso sem a tua presença. E mais uma coisa que a gente pode detectar orgulho na gente: quando a gente substitui as profecias por frases de efeito, que elas não apontam a gente por profético. A gente só quer falar uma coisa bonita para que as pessoas dizem: uau, que lindo que ele fala. E último,
O orgulho também pode ser instalado quando você tem muita vontade de fazer uma coisa, mas não tem uma palavra para fazer. E aí você quer muito fazer aquilo, porque você precisa fazer, mas Deus não falou contigo sobre aquilo. Deus não falou com você. E você vai trabalhar, vai envelhecer e nunca vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Um dia, Jeremias, no capítulo 12, versículo 1, ele perguntou para o Senhor: por que tu prospera o caminho dos ímpios? Porque eles fazem tudo errado e dá tudo certo para eles. Por que tu prospera o caminho dos ímpios, Senhor? Eu não entendo, eles fazem errado, falam palavrão o dia inteiro, traem, enganam, mentem e dá tudo certo para eles. E ele foi se levantando contra a vontade de Deus, Jeremias. Aí no versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias, o Senhor diz assim: se tu te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como tu competirá com os cavalos? Se em terra de paz tu não te sentes seguro, como é que tu vai andar nas florestas do Jordão, que é lugar perigoso, comigo? Tu está te comparando com o ímpio? Que pobreza de mente é essa, Jeremias? Ô Jeremias, que cosmovisão é essa, Jeremias? Você tem que entender quem você é. E se você for no Salmo 73, bota aqui para mim, Salmo 73. Salmo 73, para a gente ir embora comer o macarrão do irmão. Salmo 73 diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Quanto a mim, o salmista está falando dele, os meus pés quase que se desviaram, um pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como a outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus disso? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios e todavia estão sempre em segurança. Olha o salmista cabreiro, porque está tudo certo para eles. Ele diz, eu tive inveja deles. E se lhes aumentam as riquezas, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por que eu purifico o meu coração? Por que eu oro? Por que eu sou devoto? Não adianta, porque é eles que prosperam. As minhas mãos são... Por que eu purifico o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Vai vendo, eu tenho que ler tudo. E entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Vai embora. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Essa palavra picada nos rins, ela significa inveja. Eu senti inveja. Assim
bruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje. Para aqui. Você está entendendo? Ele estava aqui embaixo discutindo por que Deus prospera os ímpios, por que Deus prospera, dá tudo certo para os caras, mano. Os caras fazem tudo errado e dá tudo certo. E a gente aqui orando, dando dízimo, fazendo tudo certinho. Puxa, por que o Senhor abençoa eles e não nós? Esse é o problema. É quando você vê a terra de igual para igual. Aí ele disse, mas até que eu entrei no santuário de Deus, eu entrei num lugar mais alto. E aí eu vi o fim deles. E aí eu pensei, quem tenho eu no céu além de ti? Quem tenho eu na terra além de ti? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Sabe? Quando os discípulos perguntaram para Jesus em Lucas 22, no versículo 7, perguntaram assim: Senhor, onde nós preparamos a festa? Porque para eles era uma festa. E era uma festa. Foi naquela festa que Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aquilo que era para ser uma festa virou um lugar de concerto. E sabe o que me impressiona? Que nenhum daqueles discípulos disseram: é ele, Senhor, é ele. Não, todos perguntaram: por acaso sou eu, Senhor? Porque diante da mesa do Senhor você não aponta para o outro, você olha só para você. Uma pessoa que anda perto de Jesus, ela está sempre medindo ela primeiro. Será que eu não estou errado? Será que eu fiz isso? Será que eu estou mesmo na bênção? Será que eu estou sendo espiritual mesmo? Será que o que eu falei é de Deus? Agora, irmão, o mais lindo para mim disso, me faltou tempo para falar, eu falo no outro dia, é que Jesus disse assim para eles: vocês querem preparar a festa? Então, entrem na cidade e sigam um homem com um cântaro de água. Lucas 22, de 7 a 12. E o interessante é que o homem, Márcio, não carregava cântaro de água, porque é desonroso para o homem carregar um cântaro de água. E Jesus manda você seguir exatamente aquilo que era sinal de desonra. Jesus diz: segue o homem com um cântaro de água e ele vai te levar para um lugar espaçoso. Lá nesse lugar espaçoso você prepara a minha ceia. Então o padrão da humildade de Cristo está sempre me impressionando, Gladys. Rapaz, eu quero seguir. Quando Jesus é batizado com o Espírito, em vez de vir uma águia, vem uma pomba. Em vez de Deus fazer um show pirotécnico no nascimento de Cristo, fazer uma apresentação, ó, chegou meu filho, não, está tudo escondido. Num lugar simples, em coisas simples. Já disse, isso me impressiona, isso me faz pensar muitas coisas. E é tão interessante que ele disse: siga o homem com um cântaro de água, ele vai levar você para um lugar espaçoso. Então, irmão, não tem como estar na mesa com Cristo se não seguirmos um padrão de humildade e de humilhação. E quando ele chegou no cenáculo, é interessante porque a palavra cenáculo, ela significa anogeon, que quer dizer qualquer coisa acima do nível da terra.
E o Senhor disse, Ele vai levar vocês num cenáculo mobiliado. E essa palavra mobiliado vem de stronome, que quer dizer lugar simples ou o lugar mais simples da casa. Você está me entendendo qual é o padrão de estar na mesa com Cristo? É seguir um padrão de humilhação, estar em algum lugar que esteja acima do nível da terra, mas tem que ser simples. Gladys, isso me pegou essa semana, eu estava estudando sobre isso. Cara, eu pirei, eu chorei muito, porque... Agora peraí para aqui, não estou dizendo para você vender sua mansão e ir morar na favela, não é isso que eu estou dizendo. Porque você pode morar na mansão e estar num lugar simples acima do nível da terra. Você está me entendendo? Porque a humildade é uma posição de coração, é um lugar de descanso em Cristo. É um lugar que você entendeu que o dinheiro não te compra, que a fama não te compra, que mais nada tira você da presença de Deus. Você está acima do nível da terra, num lugar simples, humilde, seguindo um homem com um cântaro de água que te leva, um padrão de humilhação que te leva para um lugar acima do nível da terra, seguindo um padrão de humilhação que te leva acima na simplicidade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Pastores do meu coração, homens e mulheres de Deus que estão aqui, que vêm sempre nesse café, que vão nos cafés em Campinas, que vão nos cafés em Brasília, que vão sobre todos os nossos cafés pelo Brasil, hoje são mais de 20. Se nós não andarmos num padrão de humilhação, você pode ser rico, irmão, você pode estar no carro importado, não tem problema. Porque eu vou te falar, às vezes eu lido com pessoas orgulhosas. Às vezes os pobres são muito mais orgulhosos. Pessoas que não têm nada são muito mais orgulhosas do que pessoas que têm muito. Porque a humildade é uma posição. Qual é a sua cosmovisão? Onde está fundamentado o seu evangelho? Simples e humilde de coração. Seja simples e humilde de coração. A Bíblia diz que a igreja, quando Salomão falava com a Sulamita, ele disse: seus olhos são como o da pomba. Olhos simples, focados. Por isso que o pombinho, quando você vê, ele está sempre assim, porque ele vê uma coisa de cada vez. Ele não tem visão em 3D. Ele é focado. Quando Salomão diz para Sulamita: seus olhos são como um da pomba, ele está dizendo: você tem uma simplicidade focada. Porque são simples, mas tem foco. Eu quero deixar essa palavra para os pastores, as pastoras do Brasil e aqueles que estão nos assistindo fora do Brasil. Esse é um tempo de humilhação. Não brigue por direitos. Pastor, mas eu tenho... Se você é uma semente de humildade, deixa enterrar você. Você vai dar fruto. Essa semente vai morrer e você vai dar fruto. Espere o tempo certo. Não mate a semente na caixa. Deixa enterrar você. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was venom.
of hate.